Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da Entrevista Primaz. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a Raíza Campos, que é membro do coletivo Mães da Resistência, o que realiza atividades socioeducativas para a comunidade LGBT. Raíza, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui. Eu queria começar te perguntando como e por que surgiu o Mães da Resistência. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de participar aqui, né, e trazer a importância, né, da comunidade LGBT, poder falar sobre a existência, né, desse trabalho do nosso coletivo. Bom, o coletivo, ele nasceu numa situação de violência, né, tinha acontecido um caso de transfobia, de violência, de transfobia, né, e a Tereza, que é a cofundadora do coletivo, junto com a Rebeca, filha dela, conversaram com um amigo, e aí nessa conversa eles pensaram que eles precisavam fazer alguma coisa. E aí foi quando a Tereza falou, vamos fundar o coletivo. E aí elas começaram só elas duas, e depois foram pessoas se achegando aí a esse trabalho, né? E como é que você chegou até o coletivo e qual que é o trabalho que você faz no Mães da Resistência hoje? Então, eu cheguei assim, eu fui convidada para participar do primeiro documentário que foi feito pela Secretaria de Educação, na época era ainda a administração de Celso Cota. E aí tinha a lei da Semana da Diversidade, e eles queriam falar sobre a diversidade na cidade, né? E aí eu tinha passado por uma situação, eu não morava aqui, tinha passado por uma situação de transfobia na escola, e aí, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com muito medo de como meu filho seria tratado aqui. E aí, quando eu cheguei na escola e conversei, eu vi que ali eu estava sendo acolhida. E foi a partir desse processo de acolhimento da direção e da pedagoga da escola que meu filho estudava, elas me chamaram para participar desse coletivo, do documentário, né? E contar um pouco da minha história. E aí, no processo de ir lá assistir o documentário, elas me chamaram para fazer parte do coletivo, né? E aí, com o tempo, eu fui, só fui. E hoje você é secretária do coletivo. Isso, hoje eu ocupo o cargo de secretária no coletivo, então eu faço alguns diálogos com alguns setores, né? Tanto da prefeitura quanto em outros lugares, né? Faço essa questão da mídia, de dialogar. Cada Eu me envolvo um pouquinho em cada coisa, assim, né? Porque tudo passa pelas secretárias, né, do coletivo. Então, nesse momento, a gente vai dividindo tarefas também, fazendo essa divisão de tarefas. E eu fico com essa parte de diálogos. E são quantas pessoas trabalhando hoje no coletivo? Hoje, trabalhando ativamente no coletivo, são 8 pessoas. E quais que são os objetivos e as ações do coletivo hoje? Então, né, a gente quer trazer para fora toda essa questão de contar a nossa história e que essa história inspire outras mães a acolherem os seus filhos, né? Mas também trazer para a sociedade a importância da comunidade LGBT e do acolhimento da comunidade LGBT na cidade. Então, o que a gente faz? A gente faz capacitação, na Semana da Diversidade, a gente fez essas capacitações, né? A gente tenta dialogar com as escolas, né, para trazer para a educação esse debate, que é extremamente importante. A gente também faz acolhimento das pessoas, tanto da comunidade LGBT quanto suas famílias. A gente faz esse trabalho mesmo de formiguinha, de estar sempre ali, buscando por direitos, mas também conscientizando. E vocês têm uma sede? Hoje nós não temos, antes era na casa da Tereza, né? A Tereza cedeu a casa dela para atender e acolher a comunidade LGBT. Quando veio a pandemia, isso teve que se encerrar, né? Porque, né, cada um teve que ficar nas suas casas, e aí a gente acabou não conseguindo mais ocupar esse espaço. E aí agora, recente, tem uma semana, que a gente conseguiu um diálogo com o Sindicato Metabase Inconfidentes, em que eles disponibilizaram uma sala para a gente fazer esse acolhimento e também, né, fazer alguns diálogos ali naquele espaço,
lá no Jardim dos Inconfidentes. Nossa, que ótimo. E é uma conquista importantíssima, porque a gente tendo um espaço para acolher, né, traz essa privacidade também, né, que era uma coisa que na casa da Tereza era um apartamento, né? Então as pessoas não tinham liberdade em certa medida, mas era o espaço que tinha para acolher. E a gente tinha o atendimento da psicóloga. Então todas as pessoas passavam pela psicóloga. Hoje, a gente está tentando reerguer esse espaço, né? Ter esse lugar de novo de acolhimento, né? Para que as pessoas se sintam seguras também dentro da cidade e sintam seguras com elas mesmas, né? Então, reconquistar esse espaço é muito importante. E qual que você acha como é que vocês percebem, o impacto das ações do coletivo na vida das pessoas que procuram vocês? Tanto, né, da comunidade, quanto das mães? Eu vejo que a gente precisa avançar muito, né? Mas porque é isso, né, a gente está tentando esse espaço também de visibilidade para que as pessoas saibam e conheçam o nosso coletivo, né, para que as pessoas tenham esse momento de acolhimento, porque, contando a partir dos nossos processos enquanto mães, né, foi muito difícil, né, passar por esse processo sozinho. E o coletivo ele está aí para isso, né, para trazer esse acolhimento, esse amor de mãe, não só para a comunidade LGBT, mas para as famílias, para que a gente se sinta acolhido, para que a gente sinta que tem pessoas que lutam junto com a gente, para que a gente se sinta fortalecido. Eu acho que esse trabalho de acolhimento, ele fortalece um ao outro, né. A história da Leni, por exemplo, tem muito disso. Conhecer o coletivo e entender que ela precisava mudar para que a filha dela tivesse um espaço seguro na cidade e somar ao coletivo. Para que isso possa acontecer também, né, traz essa importância do coletivo nesse espaço, né, da cidade, de acolhimento, de mostrar que nós não somos só um coletivo que faz, ações, mas que a gente também está diretamente um coletivo familiar, né, que nossas famílias existem, né, que a gente precisa se acolher, porque para fora das nossas casas a gente já tem quem não nos acolha, né. Então que essas pessoas se sintam seguras com a gente, no espaço, né, do coletivo, nas lutas também, nos diálogos, né, porque a gente quer uma sociedade que acolha os nossos filhos tanto quanto nós acolhemos. É muito interessante isso, porque eles procuram, né, principalmente as mães vão procurar vocês, e vocês passaram por todos esses processos, vocês são mães de pessoas da comunidade LGBT, é muito interessante, né, assim, se ver e falar: "Nossa, podia ser eu posso estar aqui, eu posso". E esse amor, né, porque, cada uma de nós passou por um processo de forma diferente, né. Algumas foi super ok, foi tranquilo, algumas passaram por esse momento de sofrimento, né. E é unânime que a gente não quer que os nossos filhos sofram violência. Então, o amor nos conectou, nos juntou, né, para tanto lutar, mas para tanto acolher. E é assim, a importância do acolhimento, né, como que é tão importante esse acolhimento para a gente apoiar, mesmo que a gente não entenda, né, eu falo assim, é um processo, a gente não vai entender de primeira, até porque a gente está numa sociedade que todo tempo fala que a nossa família está errada, que nós estamos errados, que julga muito as mães, né. Então em todos os sentidos aí, não é nem só mães de comunidade das pessoas de comunidade LGBT, mas todas as mães são julgadas de alguma forma, né. Então esse processo de entender que está tudo bem, que não é fácil, mas que a gente tem pessoas que estão com a gente para acolher, para amar, para suportar, para passar por cima disso e também para dividir experiências, fortalece as famílias, né, e é isso que a gente quer fazer, fortalecer o vínculo familiar, principalmente de pessoas LGBT. É um trabalho muito importante. Raíza, no sábado, dia 28, né, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, o Mães da Resistência realizou, né, o Pride Walk, que foi o primeiro desfile da diversidade aqui de Mariana. E eu queria te perguntar como é que foi, assim, a organização do evento e quais as expectativas que vocês tinham, como que foi a experiência? Foi assim, a gente saiu com aquele sentimento de vitória, né, porque essa ideia era para ser no dia 17 de maio,
né, que é o dia contra a homofobia. E aqui na cidade a gente conquistou, a partir da luta do coletivo, a colocar no calendário da cidade a Semana da Diversidade, né? E a gente queria fazer na Semana da Diversidade por causa disso, porque é uma lei que a gente conquistou com muita luta. E aí, foram assim, né? Aconteceram várias coisas nesse caminho, né? E aí a gente achou alguém que de fato abraçou a ideia, que foi uma ideia da Tereza. Tereza falou, gente, eu quero fazer um desfile, vamos fazer? E aí a gente sentou, pensou como que a gente ia fazer. E aí a gente ouviu vários nãos também, né? Nesse caminho a gente ouviu várias portas na cara. E aí consegui fazer esse evento. Ele deu certo. As pessoas saíram felizes, porque a gente viu a comunidade LGBT, a população LGBT, muito feliz de ter esse espaço, né, de visibilidade na cidade, de poder desfilar, de poder ser quem você é, na sua identidade de gênero, na sua orientação sexual, e também no seu corpo político, que é ser uma pessoa negra, né? No meu caso, uma pessoa indígena, eu sou uma pessoa LGBT. E foi significativo para mim estar naquele espaço ali e entender como quem eu sou e poder botar para fora essa identidade sem medo, sem vergonha, né? Então, o desfile foi para isso, assim, para mostrar que a gente não tem vergonha de quem nós somos. E foi muito lindo, deu super certo. Nós conquistamos alguns apoios. O Sérgio abraçou essa ideia da Tereza com muito carinho. E a gente ficou numa loucura, e aí ficamos loucos, né? Porque é muito trabalho. Nós tivemos alguns empecilhos, tinha o espaço que a gente ia fazer, foi como é que fala, reservado para outro evento, e aí a gente tentou ali mediar essa questão do espaço. No fim das contas, nós conseguimos fazer o espaço que nós tínhamos na primeira visão, e aí foi maravilhoso, conquistamos os prêmios, mas foi muita correria. Tivemos muito apoio, né, das lojas, de algumas empresas aqui da cidade. Tivemos As que fizeram os looks, né? é, Postaram os looks. disponibilizaram os looks. E aí, assim, foi muito, muito maravilhoso poder nos vestir, nos sentir bem aí nesse espaço e trazer essa visibilidade aí, que tinha muitas pessoas da comunidade LGBT. Isso foi o mais, assim, gostoso de ver. E os modelos, eles puderam escolher os looks? Como que foi esse processo? Então, cada um foi dividido por loja, né? Ah, tá. E aí, cada loja deixou livre a decisão de escolha e tal. E aí a gente pôde escolher. Eu deixei livre para me escolher, porque é isso, né? Ser mãe, isso. Ser mãe e escolher roupa já é um processo que a gente não vive mais, né? Mas foi muito legal, assim, o processo. A gente foi muito bem recebida pela loja gringa. Nós que desfilamos pela loja gringa fomos muito bem recebidos. A dona da loja é um amor de pessoa, então, assim, foi muito maravilhoso esse tratamento com a gente. Ai, que bom. O desfile foi lindo mesmo. Muito emocionante de ver. Raíza, o coletivo Orinorô, né, que se dedica à promoção da diversidade e inclusão, né, por meio de projetos culturais e audiovisuais, lançou, né, na sexta-feira, 27, um dia antes do desfile, o documentário Resistir, do Amor à Luta. A produção, né, conta a história do coletivo do Mães da Resistência. Como é que foi participar desse processo? Como é que foi a captação? Como é que se deu todo esse processo? Foi bom, assim, a gente, quando a gente foi chamado, quando a Tereza comentou, né, que a gente ia participar do documentário, todo mundo meio assim, inseguro, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, a gente ficou meio inseguro. Mas, assim, o processo foi muito gostoso. Inclusive, foi muito bom relembrar as nossas histórias, sabe? Tudo que a gente passou, porque é nesse momento de contar, né? Eu falei isso na sexta-feira, né? Quando a gente fala para as pessoas, a gente não se ouve. E falar para a câmera, querendo ou não, você está se ouvindo, né? E eu me ouvi, e eu acho que foi isso, foi unânime para a maioria das mães se ouvir e se enxergar nesse lugar de, poxa, a gente resistiu, de, nossa, eu mudei, olha como que eu passei por esse processo de transformação, sabe? Eu acho que a gente passou por esse processo, sabe? De se enxergar enquanto mães, porque nós
mulheres, mães, a gente passou por tantas violências, sabe? Eu acho que a maioria de nós ali passou por algum processo de violência, seja ela doméstica, seja violência sexual, né? Seja violência da sociedade, como mães solteiras, né? Que é o que a maioria de nós passamos, e poder olhar e ser gentil com a gente, né? Porque a gente foi gentil com a gente nesse processo de se ouvir, de ouvir nossas histórias e falar, poxa, de alguma forma eu errei, mas eu estou mudando, eu estou me transformando, eu fui para a luta, porque eu amo o meu filho, e o amor pelo meu filho é tão grande que isso me transformou. Então, assim, acho que esse documentário traz isso, assim, essa transformação, esse processo de transição, né? Que eu falo, assim, que nós vivemos um processo de transição, não são só as pessoas LGBTs, né? Todas as pessoas passam por algum processo de transição. E nós, enquanto mães, passamos por esse processo de transição no documentário. A gente rememorou e foi muito bom rememorar, porque eu acho que a gente consegue ser menos dura com a gente mesma também, assim. Eu acho que foi emocionante, assim, poder se enxergar. Eu acho que é unânime que a gente conseguiu se enxergar. Que lindo. Você comentou, né, dessa coisa do processo, e eu fiquei pensando que é justamente isso, né, assim, conforme as crianças crescem, elas têm outras demandas e passam, às vezes, infelizmente, por outros processos de violência. Então, a mãe precisa crescer junto com o filho para atendê-lo, né, em outros âmbitos, em outras exigências, conforme, né, o crescimento da vida. Muito bonito vocês terem visto isso no documentário. Raíza, durante o Pride Walk, o prefeito, né, o Juliano Duarte, ele estava lá e ele anunciou, né, a criação do Conselho LGBTQIAP+. E comentou, né, que a coordenadoria da promoção à diversidade, né, durante o mês de junho, que é o mês, né, do orgulho LGBT, em parceria com a Secretaria de Justiça, fez um mutirão, né, para retificação de nome e tal, para pessoas trans e travestis. O que vocês acham dessas ações que a prefeitura tem feito? Então, primeiro, eu quero agradecer, né, por o prefeito levar o conselho à votação, mas foi um projeto que nós do coletivo trabalhamos muito para desenvolver. Nós estávamos nessa luta do conselho LGBT desde 2022. A gente levou para a Câmara esse projeto do conselho. Quando a gente chegou lá, a gente se esbarrou em algumas questões jurídicas, e aí a gente voltou com o projeto, e nesse dia que a gente foi com esse projeto, inclusive, nós sofremos algum tipo de ataque. Nós voltamos para casa, sentamos, refizemos o projeto, e aí surgiu a oportunidade, uma abertura dentro da prefeitura, para que a gente levasse esse projeto para o secretário Juliano Barbosa. Nós levamos esse projeto para o Juliano Barbosa, nós fizemos algumas alterações, e aí, com o apoio do Pedrinho Salete, inclusive, nós conseguimos uma cadeira no conselho, né? Foi votado recentemente, acho que tem umas 2 semanas ou 3. E aí, esse projeto veio a partir desse trabalho que nós, enquanto coletivo, desenvolvemos. E levamos para a prefeitura, e a prefeitura mandou para a Câmara para votar. Então, assim, é um projeto que foi feito por muitas mãos, né? Um trabalho do coletivo que foi levado para a prefeitura e aí, sim, foi votado e aprovado aí pela Câmara e sancionado pelo prefeito. Então, esse trabalho é do coletivo. Sobre a questão... Desculpa, qual foi o segundo Eu pergunta? perguntei o que vocês acham dessas ações. A retificação ainda não foi feita, né? Eles abriram uma inscrição para esse processo de retificação, um processo importantíssimo para a comunidade LGBT, principalmente para as pessoas trans e não binárias, né? É um processo muito importante. A gente foi chamado para dar apoio, né? Para acolher essas pessoas que estão chegando aí para fazer, né, a retificação. Eu acho que nós temos ainda algumas questões, né, com o preconceito, né? Eu, por exemplo, quando eu retifiquei o meu filho, quando eu fui no cartório fazer, como a gente não era daqui, a gente era de outra cidade, a gente teve que levar a documentação em outra cidade para conseguir a aprovação, mas a gente já tinha um cúmplice do juiz, porque como ele é menor de idade, a gente precisava entrar pelo judiciário, né?
Então a gente nem foi aqui na cidade. E aí a gente teve as negativas dos cartórios, né? E aí a gente tem uma lei de gratuidade, né, para quem está em situação de vulnerabilidade. E eu acho que o cartório deveria conhecer essas leis também, né? Porque eu acho que não é um trabalho só do setor público, né? Já que o cartório é um setor que atende essas demandas, que ele esteja também preparado para receber, né? Por isso que eu falo, é um trabalho coletivo. A gente precisa envolver todo mundo. A gente precisa envolver o judiciário, a gente precisa envolver a própria prefeitura, a gente precisa envolver os cartórios, a gente precisa desse diálogo intermunicipal para que a gente tenha, de fato, esse mutirão de retificação mensalmente, né? Porque nós temos muitas pessoas trans na nossa cidade. Muitas delas têm medo ou não sabem, né, como retificar, ou não têm acesso. Então, assim, eu acho que é um trabalho importantíssimo. Eu acho que acolher essas pessoas também é muito importante. Nós somos chamados para acolher, nós estaremos lá apoiando, porque é um trabalho importante que, independente de qualquer questão, quem é hoje, as pessoas que precisam dessa visibilidade são as pessoas da comunidade LGBT. E nós estamos nesse movimento para apoiar, acolher as pessoas da população LGBT. Raíza, você acha que as políticas públicas atuais, elas são suficientes para a comunidade? Eu acho que a gente está engatinhando no município, nós estamos engatinhando, né? Nós temos a lei dos 3% para pessoas trans, mas é uma lei ambígua. A gente precisa reconfigurar essa lei para que as empresas se sintam obrigadas mesmo a contratar essas pessoas. Por quê? Hoje, nós somos o país que mais mata as pessoas trans no mundo. Então, a gente está aí numa situação de vulnerabilidade das pessoas trans, das pessoas LGBTs muito grande. Então, o que a gente precisa fazer enquanto município para manter essas leis? Nós precisamos fazer leis que são efetivas de fato, que são esclarecedoras, que pressionem, né? A gente já passou da época em que não se falava de pessoas LGBTs. A gente já passou da época em que não se contratava mais pessoas LGBTs. Hoje nós temos leis federais, né, que já pressionam, e eu acho que desenvolver políticas públicas no município para que a gente tenha leis efetivas é importantíssimo, mas olha, não tem como fazer lei se você não consultar as pessoas da comunidade, entende? Porque é um trabalho que ele tem que ser coletivo. Esse trabalho coletivo é isso, é consultar, é perguntar às pessoas LGBTs o que elas não têm, né? Por exemplo, o acesso à saúde. A gente precisa endurecer as leis de transfobia e homofobia. A gente precisa endurecer essas leis, porque só não contratar não faz com que só não contratar pessoas homofóbicas, né? Não faz com que a homofobia não aconteça. A gente precisa de capacitação, preparar esses profissionais para receber, né? A gente precisa também endurecer a lei, porque hoje a lei de homofobia, ela ela se encaixa, né, na questão racial, né, de crime de racismo. O que acontece com esses crimes? Essas pessoas são de fato punidas pelo que elas estão fazendo? Não. Então, assim, a gente precisa de leis mais endurecidas. E esse diálogo com o coletivo, com as pessoas da comunidade LGBT, com o setor da diversidade, porque nós temos pessoas LGBTs no setor da diversidade, então esse diálogo, né, entre todos e a gente criar leis efetivas. Então, eu acho que a gente precisa melhorar essa lei dos 3%, eu acho que a gente precisa fortalecer o Conselho Municipal LGBT, a gente precisa criar outras leis que criam projetos, de fato, que acolham, mas que também preparem esses ambientes para receber. Não adianta eu falar que eu sou uma empresa que acolhe a diversidade, mas lá dentro eu não estou fazendo trabalho para que essa pessoa se sinta acolhida. Então, entende que tem que ser um trabalho coletivo de ouvir, porque eu acho que a gente tem uma dificuldade no município que é, nós não somos ouvidos. E aí são pessoas que pegam qualquer coisa, em alguns momentos pegam qualquer coisa, e criam uma lei ali que às vezes não vai surtir o efeito que deveria, né? Então, por exemplo, de nome e pronome, já é lei federal, foi votado na Câmara. Mas por quê? Porque as pessoas não respeitam o nome social.
Então, de fato, é uma lei importante. Mas o que a gente precisa para que essa lei seja efetiva? A gente precisa de capacitação. A gente precisa de capacitação para o setor público todo, do prefeito à pessoa que limpa a casa, os espaços públicos. A gente precisa de cima para baixo. Então, a gente precisa capacitar todo mundo para que a gente tenha, de fato, essas leis respeitadas, instituídas, né? E aí garantir direitos à licença, à paternidade, se é um casal homoafetivo, licença maternidade, se é um casal, né, de lésbicas. Tudo isso, um processo de hormonização que nós não temos. Por exemplo, para você fazer uma hormonização hoje, você tem que ir para onde? Lá para BH, esperar uma fila no Eduardo de Menezes. A gente podia reduzir essa fila. Nós temos um incentivo do governo do estado, que é uma lei que faz uma descentralização dos ambulatórios. Hoje nós temos 4 ambulatórios para pessoas no Brasil. Só 4. Então, se eu pego esse incentivo da portaria do governo do estado para descentralizar o ambulatório e eu uso essa verba para fazer um centro que atenda as pessoas LGBTs aqui, para fazer esse tratamento, por exemplo, um médico poderia ter como a gente pode fazer a hormonização, por exemplo, da diabetes. O tratamento da diabetes é um hormônio. Eu preciso passar por um endocrinologista para fazer? Não. Mas uma pessoa trans, para fazer a hormonização, ela precisa passar por... A burocracia é bem maior, né? Sim. Então, assim, se a gente já tivesse esse projeto, que a verba vem e volta, todo ano, a verba vem e volta. Então, é aderir. Esse ano já passou, não tem como mais aderir. Mas a gente deveria ter aderido, o município deveria ter aderido essa verba para a gente fazer um centro e atender essas pessoas e só mandar a demanda para o Eduardo de Menezes, por exemplo, se for uma demanda cirúrgica. Os médicos daqui não sabem, muitos médicos daqui não sabem como fazer esse processo de hormonização, como mandar, como entrar na fila da mastectomia, como entrar na fila da redesignação de gênero. Por que a gente não tem essa informação? Entende? Então, a gente precisa de leis efetivas, inclusive disponibilização de hormônio pelo SUS, pela farmácia do SUS aqui em Mariana. Nós não temos. Meu filho faz tratamento de bloqueio puberal. Eu pago por esse tratamento, sem ter condições. Mas eu pago. Por quê? Porque o município não disponibiliza. Talvez, né, o setor da diversidade dialogando com as outras secretarias e com a Secretaria de Saúde, quem sabe a gente não conquiste esse direito, né, de ter um centro de referência e acolhimento das pessoas LGBTs, de ter acesso a esses hormônios, que muitas vezes as pessoas se auto-hormonizam, e isso é um problema. É um risco, né? Muito grande, de ir em médicos, né, que fazem cirurgias clandestinas, que podem botar em risco. E aí a gente tem também a nova portaria do CFM, que restringe esse direito também. Que nós estamos lutando, nós enquanto coletivo, estamos nos reunindo com outros coletivos em outras cidades de Minas para a gente discutir essa nova portaria do CFM. Inclusive que ela é ilegal, não deveria estar. Por quê? Porque o CFM quer tutelar corpos. E a gente não tendo políticas públicas no município, a nível federal, por exemplo, o país pop trans, ele só falta uma assinatura. Isso derrubaria, inclusive, a portaria do CFM. Nós não temos. Então, a gente precisa avançar nessas políticas públicas de acolhimento. É importante, gente, não é uma separação. É porque nós somos marginalizados o tempo todo e nós somos negados a ter saúde, nós somos negados a ter educação, somos negados quando a gente acessa esse espaço, a gente sofre violência, a gente sofre preconceito. Então, tendo um centro de referência e preparando os profissionais para receber, a gente reduz muito. E aí as políticas públicas, né, efetivas, sendo votadas, a gente conquista mais ainda esse espaço e fortalece os espaços de acolhimento. É importantíssimo, né, escutar vocês, porque o trabalho prático, né, são vocês que fazem, vocês estão lidando diretamente com as pessoas e vocês conhecem as demandas que chegam. E aí eu queria perguntar se vocês têm
propostas, assim, já escritas, efetivas, para levar para a prefeitura? Como é que vocês fazem essa comunicação, por exemplo, com o desfile e tal? Então, a gente senta, cria os projetos e leva as ideias, né. Por exemplo, na Semana da Diversidade, a gente leva a ideia da Semana da Diversidade. Então a gente leva toda uma estrutura do que a gente quer fazer, de como a gente quer fazer, de como a gente pensa. No carnaval, a gente tinha no carnaval a tenda arco-íris. Só que é um trabalho que, às vezes é muito difícil fazer, né. A gente precisa, fazer esse trabalho de diálogo e fortalecer. Então, nós criamos todos esses projetos, a gente sempre senta, se reúne, cria o projeto, cria as ideias, e aí a gente vai levando para as pessoas abraçarem, sabe. Então é sempre assim, a gente sempre cria e normalmente é a Tereza, porque ela é a pessoa que cria projetos, e ela cria projetos mirabolantes, e às vezes a gente fica louquinha com as ideias dela, mas a gente abraça, porque a gente sabe que é importante. Mas, a nossa ideia hoje é a gente ocupar esses espaços de capacitação mesmo, sabe, nas escolas, na educação, na saúde, na segurança pública. Então, assim, essas ideias são muito importantes para a gente avançar mesmo, sabe, para a gente avançar no acolhimento, no respeito, para incentivar as pessoas a entender o que que é, né, porque muitas pessoas às vezes não sabem, às vezes é só o preconceito pelo preconceito, tipo, as pessoas me falaram e eu sou preconceituosa, porque a pessoa me falou que é feio. E aí quando você conta uma história, quando você apresenta os documentários, quando você apresenta o que está acontecendo, as pessoas começam a entender que o que elas estão fazendo, começam a se autoanalisar, né. Então esse é o nosso trabalho, a nossa ideia é isso, é trazer essa conscientização para a população. E aí a gente vai desenvolvendo os projetos e vai levando as ideias mesmo. A gente tem um varal solidário, todo mês a gente faz um varal solidário, e aí não é só para a comunidade LGBT, para todo mundo. Então assim, é esse trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo, a gente vai cabeçando algumas lutas, e a gente vai dialogando com as pessoas que nos dão abertura também para fazer esse diálogo, para a gente conquistar essas coisas, que não é uma conquista do coletivo. É uma conquista para a população LGBT da cidade, de mais respeito, de equidade, de igualitariedade, tudo isso. Acho que a gente pensa nisso, assim, a gente quer capacitar as pessoas, a gente quer um espaço seguro, a gente quer uma segurança pública que, de fato, atenda a nossa demanda, que saiba atender, que entenda. Então, a gente tenta esses diálogos, muitas vezes a gente tem porta fechada. E aí a gente faz por conta própria. A gente vai pra rua, a gente já foi pra rua. Ano passado, ano retrasado, a gente foi pra rua, para mostrar que nós existimos. E aí para o fazer esse desfile, sair da rua e ocupar o espaço público e falar: "Nós existimos, nós queremos direitos, nós queremos coisas, porque nós somos seres humanos como qualquer outro", é um grito de resistência também e de existência, né, de que nós estamos aqui e nós queremos ocupar esses espaços com respeito, com tranquilidade e com orgulho de ser quem a gente é. Raíza, para finalizar, quais que são os próximos passos, os planos futuros do coletivo? O que vocês estão pensando em fazer? Bom, a gente está com o nosso varal, né, a gente vai fazer nosso varal. Nós vamos sentar ainda, né, para ver o desfile, né, saber o que deu certo, o que não deu, para a gente se preparar para o ano que vem também. Nós estamos ainda nesse processo ainda de nós estamos absorvendo o que foi o desfile, né, que é importante falar que foi uma conquista, assim, que a gente ainda está em êxtase, mas nós estamos ainda nós precisamos sentar para a gente fazer essa relação. Agora que nós temos o espaço de acolhimento, a gente vai sentar para fazer a agenda de quando que a gente vai atender, que dias da semana, quais os horários, né. A gente também está se preparando para resolver a questão do conselho, né, que a gente vai assumir uma cadeira no conselho, então a gente vai discutir isso. E aí nós vamos estar no mutirão de retificação, acolhendo as famílias, né. Então nós estamos sentando para, acertar, né, e colocar as coisas no seu lugar, para que a gente solte os próximos projetos. Então é importante seguir a gente no Instagram, né, para ver quais esses projetos que nós vamos desenvolver ao longo do tempo aí, que agora a gente está sentando mesmo
para colocar no papel tudo que a gente precisa fazer para o resto desse ano e para o ano que vem. E aí, como é que a gente acha no Instagram? É @Mães da Resistência. Vai aparecer aí na tela. Raíza, eu queria te agradecer muito pela sua presença, por você ter compartilhado conosco a história, a luta e a conquista, né, do coletivo, do Mães da Resistência, que é uma comunidade tão importante, não só para a comunidade LGBT, mas para as mães e para a sociedade enquanto um todo mesmo, no sentido da educação, da luta contra a ignorância. Muito obrigada. Obrigada eu. A gente fica feliz de ter esse espaço e que a gente possa ocupar mais espaços cada vez mais para trazer essa luta e esse acolhimento junto, né, que não tem como separar os dois. Tem. É. Essa foi mais uma edição do Entrevista Primaz. Muito obrigado por ter nos assistido até aqui e até a próxima.